dizem respeito à pré-candidatura, então ele não pode citar nesse momento nada de proposta nesse sentido, né? Porque ele é o pré-candidato a prefeito. Então, aqueles que não foram respondidos posteriormente. A primeira pergunta, deputado, sabemos que a esquerda é ativa muito em associações, ONGs, OCIPs, etc. Entendo que a direita conservadora deve fazer isso também. Como podemos fazer isso com mais praticidade nesse sentido? Pessoal, muito rapidamente, precisa se organizar, precisa se envolver, precisa dar a cara a tapa. Nós não vamos conseguir ocupar espaço. Eu sempre brinquei, pessoal, para quem mora em prédio aqui, quem é que mora em prédio? Só fazer uma estatística. Muita gente, não vou dizer que são vocês não, mas muita gente desce o pau no síndico, fala, esse síndico está fazendo, você quer ser síndico? Não, Deus me livre, então não reclamam. Né? O bom que o castigo que os bons sofrem quando se recusa a tomar parte do governo é ser governado pelos maus. Isso serve nas associações, nas entidades, nos prédios, nos condomínios, nos clubes e assim vai. Pergunta do Nilson Marcondes. Como lidar com o ativismo de esquerda dentro das escolas, pois nós sabemos que há apoio de sindicatos que militam dessa forma dentro das escolas? A esquerda, depois da queda do Muro de Berlim, queda do comunismo, nunca mais conseguiu enganar ninguém de que eles são bons da parte de economia. É um desastre. Todos os países governados pela esquerda são um desastre. Quanto mais a esquerda, pior ainda. Mais ineficiência, mais falta de bom senso, de equilíbrio, de razoabilidade. Para onde a esquerda migrou? A esquerda migrou para as pautas dos chamados direitos difusos. Cultura, educação, meio ambiente, né? Justiça. Então, todas essas pautas dos chamados direitos difusos foram capturadas pela esquerda. O que nós temos que fazer? Nós temos que lutar contra isso dizendo, não, a pauta não é sua não. Você não tem um monopólio para falar da virtude, da ética e muito menos dessas pautas todas que nós estamos dizendo dentro dos direitos difusos. Então, cada um de nós, dos pais, avós, mães, precisam participar, criar grupos de pessoas que sejam da mesma escola ou do mesmo bairro, para, inclusive, através de mídias sociais, né, de imprensa, pressionar. Vejam a força da opinião pública. Várias vezes o pessoal aí teve que recuar em razão dessas campanhas que foram muito bem feitas por pais, por mães, por associação de pais, que não se conformam com determinadas pautas. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não deixe eles dominarem essas pautas, não. Continuando, a pergunta agora é do professor Rodrigo Velasquez. O que o senhor acha da tarifa zero em São Paulo, que o atual prefeito de São Paulo cogita pôr em vigor? Veja só, é preciso haver responsabilidade. Por que o sistema de transporte é ruim? E isso vale para todos os outros assuntos que a gente for tratar da administração pública. Já há muitos anos, na cidade de São Paulo, eu, São Caetano, não posso opinar, posso falar da cidade de São Paulo. Há muitos anos que os setores, ao invés de serem geridos em favor do que interessa ao contribuinte, ao cidadão, a cada um dos senhores, das senhoras, ele é gerido em favor do grupo de interesse das máfias que dominam esse serviço. Por que a coleta e destinação do lixo é ruim? Porque quem manda no lixo são as empresas ligadas ao lixo. Por que o sistema de transporte é ruim? Porque quem manda são os grupos de interesse, as máfias ligadas ao transporte. Por que o sistema de iluminação, e a gente viu agora com as quedas das árvores e tudo, por que todo esse sistema é ruim? Porque manda quem quer mandar no contrato de iluminação e semáforo. Quando eu defendo que São Paulo precisa se inspirar, para quem não sabe, Nova York... agora sim. Ó, para me gravar, 8 horas e 18 minutos, tranquilo.
noite, pessoal. Pessoal do fundo aí, por favor, vamos chegando para ocupar os seus assentos. Pessoal, por favor, vamos nos colocarmos aqui mais à frente, deixando o espaço do fundo para os que chegarem depois. Não, tá escuro. Bom, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. E é com imensa satisfação que recebemos vocês para essa palestra do deputado federal Ricardo Salles. Composta a mesa, convido a todos que, em pé, entoemos o hino nacional brasileiro e, ao seu final, saudemos o pavilhão nacional. Brasil nos homens, raio livre, de amor e esperança.
o hino de São Caetano. E ao seu final, saudemos o pavilhão municipal. Boa noite a todos. Convido para compor a mesa Américo Escocuglia, vereador à Câmara de São Caetano do Sul, pelos antigos PTB Patriota, hoje Partido Renovador Democrático. Essa mesa direita. Sargento Simões, presidente do PL e pré-candidato a prefeito de Mauá. Perdão. Logo mais ele estará compondo a mesa. Luiz Zacarias, vice-prefeito. Eu vou estar mencionando alguns nomes que ainda não se instigaram, mas eles estarão compondo essa mesa aqui ao lado direito, tá bom? Luiz Zacarias, vice-prefeito de Santo André e pré-candidato a prefeito pelo PL. Rafael Demarque, empresário, ex-vereador e líder conservador de São Bernardo. Doutora Viviane, presidente do PL de Santo André. Doutora Caroline Glerini, advogada de São Caetano do Sul.
já está sentado à mesa. Alessandro Leone, diretor da Secretaria da Educação de Santo André, por gentileza. Moacir Rubira, ex-vereador da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Dr. Sérgio Tanuri, advogado, presidente da CISC. As pessoas que ainda não comporam a mesa estarão chegando e vão se assentar, tá bom, gente? Dando sequência, estarei mencionando também, fazendo o registro da presença das demais pessoas. E a salva de palmas, eu peço que façam depois da leitura complementar total. Dr. Jaime Tortorello, presidente do PRTB de São Caetano do Sul. Dr. Marcos Nieto, DM Sanches e senhora Rosângela Sanches, empresários de nossa cidade. Josi Guimarães e Eliane Maffei, ativistas conservadoras. Fabrício Chan, empresário e conselheiro empresário e consultor do Desenvolvimento Econômico Sustentável, conservador, eleito para o Conselho Tutelar de São Caetano do Sul. Erison Pessoa, representando republicanos da região. Walter Rocha, ex-assessor do prefeito Tortorello e ex-presidente da Confraria da Praça. Dr. João da Costa Faria, renomado jurisconsul e ex-presidente do Lions Club, ex-secretário da Fazenda de São Caetano do Sul. Dr. Rubens Passador, ex-assessor jurídico da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e ex-assessor do prefeito Tortorello. Neuza Lacava, ícone rotariana de São Caetano do Sul. Dr. Gogoni, ex-assessor do presidente Jânio Quadros e do prefeito Tortorello. Dr. Moacir Passador, ex-presidente da CISC. Ayrton Laureano, vereador de São Caetano do Sul por diversos mandatos e braço direito do prefeito Tortorello. Cláudia Danolfo, rotariana e pré-candidata a vereadora. Irã Rocha, presidente do Movimento em Direito ABC Brasil. Tadeu Luiz Costa, diretor do Movimento Conservador à Luz do Caminho. Tiago Vallet, Movimento Direita pelo Brasil. Raimundo Filho, diretor do Movimento Escolhidos por Deus. Salva de palmas. Passo a palavra para o presidente da mesa, Alan. Boa noite a todos. Em nome da comissão organizadora, eu saúdo todos os presentes nessa data. Agradecimento especial a vocês, porque sem vocês, sem a chamada, sem o cuidado com que foi feito isso, não seria possível, né? Uma salva de palmas para a comissão organizadora que tornou tudo isso possível. Realmente isso faz parte de um trabalho que está sendo desenvolvido a nível de ABC, a começar aqui por São Caetano, há outros trabalhos sendo desenvolvidos em Santo André, em São Bernardo do Campo. Então você que é da região do ABC e quer se envolver um pouquinho mais nesses trabalhos, procure a gente no final, que nós iremos estar direcionando vocês para esses grupos que estão fazendo um verdadeiro trabalho de excelência a nível de direita na região do ABC. Tá bom? Eu gostaria de passar a palavra agora para o Tiago Tortorello, vice-presidente do Republicanos aqui de São Caetano do Sul. Boa noite a todos. Queremos agradecer a todos vocês, primeiramente, né? Já faz aí 25 dias que a gente está divulgando o evento e divulgando assim, pedindo para os amigos conservadores aqui da cidade. Então é uma grande honra para a gente ter aqui um homem como o Ricardo Salles, que é um homem preparado, é um jovem brasileiro totalmente preparado e com todas as condições políticas e técnicas para
para ser o pré-candidato a prefeito de uma das maiores cidades do mundo, que é a cidade de São Paulo, capital do nosso estado. Nós sabemos as dificuldades e as perseguições que os agentes políticos leais, os agentes políticos conservadores sofrem. E isso acontece em todas as cidades, meus amigos. Todas as cidades do país têm lá o seu Lula, todas as cidades do país têm lá o seu Dino, todas as cidades do país têm lá o seu Barroso, o seu Gilmar Mendes. Olha, dá até nojo de falar, mas nós temos que tomar cuidado, pessoal, porque todas as cidades tem gente que se diz conservador, mas não é, né? Gente que apoiou o PT e agora finge que não apoia. A política não se faz assim, pessoal. Assim como todas as áreas da empregabilidade, todas as áreas do empreendedorismo, a política também precisa de gente séria. E ela tem gente séria, apesar de ser uma minoria. Então os conservadores sofrem essa perseguição no Brasil inteiro. Haja vista a armação que foi o 8 de janeiro, não é? E agora as autoridades estão fugindo das suas responsabilidades, não é? As autoridades que, por bem ou por mal, respondem pelo povo brasileiro. Então, esse pessoal que não quer assumir responsabilidade, essas pessoas que cada eleição quer apoiar um candidato, essas pessoas que querem estar com o pé em todas as canoas, não é assim que se faz política. Então aqui, São Caetano, que é uma cidade conservadora, nós estamos fazendo uma força-tarefa para que as pessoas conservadoras estejam unidas, não só para 2024, mas para 2026, 2028, 2030. Cada cidade não pode fugir da sua peculiaridade. E São Caetano não é diferente. São Caetano está no Brasil também. Então nós estamos acompanhando essas dificuldades partidárias que até o nosso ex-ministro, nosso deputado, administrador de empresas, especialização, mestrado e tudo o que a academia e tudo que o empreendedorismo oferece. Então é um homem capacitado, um homem que tem todas as condições, e nós vamos lutar e nós vamos torcer muito por você, Ricardo Salles, e nós, conservadores, vamos torcer por todos os conservadores em todas as cidades. Eu falo torcer, e dentro da nossa capacidade, vamos trabalhar firme. Vamos trabalhar firme para que todas as cidades tenham pessoas capacitadas como você, Ricardo Salles. E para a gente fazer essa mudança na política, essa mudança que começou em 2018, nós precisamos de gente séria. Então vamos levar a nossa mensagem, que é uma mensagem não somente política, é uma mensagem que vem do fundo da nossa alma, é uma mensagem contra o aborto, é uma mensagem contra o Estado estatizante, contra o Estado inchado, contra a criação desnecessária de órgãos públicos, como ministérios e etc. Isso acontece em todas as cidades que a esquerda está governando. Nós não podemos mais permitir esse desmonte da administração pública, seja municipal, seja estadual e seja da União. Aqui em São Paulo, graças a Deus, o PT nunca governou, mas nós temos que estar de olhos abertos, porque eles estão sempre por trás, e o que é pior, se utilizando de outros partidos para se dizer que é esquerda light, né? O Alckmin
foi para o PSB para falar que é esquerda light, mas é a esquerda light do PSDB, que é a mesmíssima coisa. Enfim, pessoal, vamos trabalhar firme, vamos levar o nome do Ricardo Salles aqui na região metropolitana. Cada um de vocês, seja de São Caetano, de Santo André, de São Bernardo, fiquem de olho também nos candidatos conservadores, se aproximem dos grupos conservadores, porque é essa união que vai fazer a diferença. É essa união do povo brasileiro que está mudando o nosso grande ABC, a capital, e certamente mudará o nosso Brasil muito em breve, à margem das eleições fraudadas de 2022. O povo voltará a dar as respostas contra a corrupção. Muito obrigado. Pessoal, só mais algumas questões. A imprensa será atendida no final. Aí todos que desejarem fazer algumas perguntas direcionadas ao deputado, lá no fundo. Demais participantes, aqueles que tiverem interesse de fazer algum tipo de pergunta, está direcionando ao Wagner. Wagner, levanta a mão. Vai ser respondida algumas perguntas hoje, as demais posteriormente. Então pode ser que a sua não seja a escolhida, mas não fique triste, vai ser respondido. Também estamos com a livraria IBSEG e mais o escritor lá anunciando livros. Então no final tem umas promoções muito boas de livros conservadores de direita. Então aqueles que necessitarem e quiserem, fiquem à vontade, tá bom? Agora eu vou estar passando a palavra para o nobre deputado Ricardo Salles. Uma salva de palmas para ele. Meus amigos, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo, um prazer retornar aqui em São Caetano, encontrar tantos amigos e amigas aqui do nosso querido ABC, em que eu tive uma excelente votação. Portanto, minha primeira palavra é de agradecimento a todos vocês. Agradecimento à organização do evento, a essa oportunidade, ao meu amigo Roberto Carlos, RC. Dizer que o amor não venceu, né? Ao contrário do que eles dizem, e tampouco o Brasil voltou. Nós estamos vendo o Brasil voltando a ser chamado de anão diplomático. Diziam que o Bolsonaro era o pária, mas o Lula trouxe de volta, conseguiu, graças a uma série de trapalhadas, trazer de volta ao Brasil a pecha de anão diplomático. Tomou posições erradas em praticamente todos os assuntos para os quais foi chamado. Mais recente, essa história de Israel, Hamas e tudo isso, está levando para a COP uma comitiva de 1.337 pessoas. Alguém me mostrou esse número agora, só para base de comparação. No ano que eu fui, eu era chefe da delegação brasileira como ministro, eram 57, ele está levando 1.337. Você olha a comparação, não tem comparação. Então, e se você dissesse que é gente que vai contribuir, mas é gente que quer viajar à custa do contribuinte. Mas o que importa, meus amigos, é o seguinte: nós viemos de 22 anos de esquerda no Brasil. 8 anos do Fernando Henrique, 8 anos do Lula, 6 da Dilma. A catástrofe da esquerda resultou no impeachment, na prisão do Lula e uma série de outras medidas que, por sua vez, levaram à eleição do nosso querido presidente Bolsonaro em 2018. Contra todos os grandes grupos de interesse, contra todos os grandes grupos de mídia e sem apoio das lideranças partidárias. O Bolsonaro ganhou a imagem do governo do presidente Bolsonaro, que fez muita coisa, em que pese nós tenhamos tido, é evidente, todo o contratempo da pandemia, dos efeitos da guerra da Ucrânia e da Rússia e de uma série de outros problemas decorrentes, justamente, como eu disse, de 22 anos de esquerda no poder. Quando nós chegamos em Brasília, 1º de janeiro de 2019, eu fui um dos ministros que tive a alegria de poder compor o primeiro time do presidente Bolsonaro. Alguns outros foram colocados depois, né? Quebra-galho, sei lá o quê, mas o primeiro time, aquele que tomou posse com ele no 1º de janeiro de 2019, eu estava lá. E o que nós achamos? Que Brasil nós encontramos?
um Brasil aparelhado, um Brasil destruído, um Brasil carcomido por uma visão ideológica de esquerda aliada à corrupção, e esse foi o cenário que nós encontramos. Praticamente, como disse o general Heleno, naquela altura, mais importante do que fazer era consertar aquilo que os outros tinham deixado de legado negativo. Entretanto, em que pese todas as dificuldades que a gente teve, nós entregamos, no final do ano passado, depois daquele processo político-eleitoral de 2022 que todos acompanharam, um país muito melhor, com contas muito mais arrumadas, com privatizações feitas, com estatais saneadas, as estatais que davam prejuízos gigantescos, grandes esquemas de corrupção, petrolão, tudo que é Correios, né, fundos de pensão, Caixa Econômica. O governo do presidente Bolsonaro entregou o país em ordem. Perfeito? Não, claro que não. Tinha muito o que fazer, mas entregou um país em ordem. O que eles estão fazendo agora? Voltando tudo que não presta, tudo que estava errado, tudo que deu problema de corrupção, tudo que deu problema de questões de família, questões de propriedade privada, MST, né? A dama do tráfico, tudo que você pode imaginar de porcaria nesse país está voltando, ou voltou nesse primeiro ano que vai se completar agora do mandato do atual presidente, cujo nome eu me recuso a falar. O que é importante, meus amigos, é a gente ver como essa bússola mudou, mas como a sociedade está atenta a isso. Você anda nos locais, conversa com pessoas das mais variadas idades, níveis de escolaridade, situação econômica, e você escuta das pessoas a indignação com o que está acontecendo. Você vê que o amor não voltou coisa nenhuma, é um ambiente de ódio, de perseguição, de censura às redes sociais, de tolher as palavras das pessoas, fazendo exatamente aquilo que eles diziam que o Bolsonaro iria fazer. O Bolsonaro é antidemocrático, o Bolsonaro vai perseguir as minorias. Não perseguiu ninguém. Não tolheu o direito à liberdade de opinião de ninguém. Não tolheu a imprensa. A imprensa vivia em pé de guerra com o Bolsonaro, e falava o que queria. O Bolsonaro e com o governo como um todo. Não houve uma única iniciativa do governo para diminuir as liberdades individuais. Ao contrário, foi um governo que defendeu o direito de propriedade, o direito à legítima defesa, tanto das pessoas quanto do patrimônio, uma moralização das estatais, todas foram recebidas por nós com grandes prejuízos e todas foram entregues por nós no azul, com superávit, com as suas finanças ajeitadas. Imagina aquelas pessoas que trabalhavam no Correio e que recebiam descontos, já os aposentados, para cobrir o rombo da Postales, um dos fundos que a petezada roubou, Funcef, Petrobras, Caixa Econômica Federal. Não tinha um único órgão do governo federal, antes do Bolsonaro ser presidente, um único órgão que não tivesse roubalheira. Foi um governo que combateu a corrupção, que foi contra os problemas, foi atacar os problemas que realmente afligem a população brasileira, inclusive no Nordeste. Quem concluiu as obras de transposição do São Francisco? O governo do presidente Bolsonaro. Quem avançou na infraestrutura do país? O governo do presidente Bolsonaro. Quem retomou o programa de privatizações? Bolsonaro. Quem permitiu que caísse os índices de criminalidade pela primeira vez na história recente? Todos os índices de criminalidade estavam caindo, agora estão todos voltando. Quem aqui sai daqui hoje à noite sem se preocupar com o problema de falta de segurança? Com os filhos, com os netos, com a esposa, com o marido, com quem quer que seja. Nós estamos vivendo ou revivendo uma epidemia de falta de segurança, que decorre do quê? Do mau exemplo que vem de cima. Quando você tem um mau exemplo no topo da sociedade, na presidência, nos ministérios, enfim, quando o mau exemplo vem de cima, o resto da sociedade que tem essa ímpeto de fazer coisa errada se sente à vontade, fala, se aqueles caras podem fazer, por que o mais humilde não pode? Por isso que as pessoas de bem, em todos os níveis sociais, econômicos, etc., estão sentindo isso, dizendo assim, o Brasil está decaindo rapidamente. Você vê todas essas ações de criminalidade no Rio de Janeiro, no sul da Bahia, na Amazônia,
Aqui no nosso estado de São Paulo, infelizmente, todas essas questões denotam uma sociedade doente, uma sociedade que precisa tomar posição. Eu tenho dito isso há muitos anos. Para quem não sabe, eu fui 2 vezes secretário de Estado aqui em São Paulo, fui ministro, deputado federal. O grande filtro hoje da vida pública, claro que o filtro ideológico, e eu sou uma pessoa, eu fundei o Movimento em Direita Brasil em 2006, fazer 18 anos o ano que vem. Mas é óbvio que além do filtro ideológico, das posições que a gente tem sobre que país a gente quer, o grande filtro hoje na vida pública, e dói muito dizer isso, é entre os sérios e os picaretas. Nós não aguentamos mais gente picareta na vida pública. Aliás, nós não aguentamos mais nós não devemos aceitar mais os picaretas em lugar nenhum. O Platão, aliás, é a frase que nós usamos na ata de fundação do Movimento em Direita Brasil, uma frase do Platão que diz o seguinte: o castigo que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo é ser governado pelos maus. Ou seja, quando a gente não participa, a picaretagem toma conta. E ela está muito além, essa discussão vai muito além de meras siglas partidárias. É um problema da sociedade como um todo. Se as pessoas de bem, homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, não tomarem as rédeas disso, os maus vão governar, os maus vão decidir por nós, a picaretagem vai prevalecer. Portanto, é de fundamental importância que a cada momento, no nosso bairro, no condomínio, na rua, na faculdade, onde quer que seja, a gente se coloque, defenda aquilo que a gente acredita. Não abra espaço para esse pessoal que gosta de negociar, esse pessoal gelatinoso, né, que é o princípio da folha morta no vento. Essa turma que não tem posição, ele vai para o lado que o vento sopra, é a folha morta no vento. Se o vento hoje está para a direita, vai para a direita. O vento muda para a esquerda, o cara vai mais para a esquerda. Se está para cima, vai para cima. Vai para baixo, vai assim vai. Não pode. Nós temos que ter posição. Ser o mais cordato, né, para mostrar para essa turma que nós não somos radicais coisa nenhuma. Nós não somos fascistas e nada decisistas. Ao contrário, eles é que são. Veja o que está acontecendo na Venezuela. Veja o que está acontecendo em Cuba. E graças a Deus, o recado que os argentinos deram elegendo o Milei. O Milei, meus amigos, vai ter muita dificuldade lá na Argentina. Porque um país que está há 40, 50 anos na mão dessa turma peronista, kirchnerista, né? Essa visão pelega, né, de um sindicalismo atrasado, em que se criou uma série de dependências do Estado. Uma grande parte da população argentina vive com essa visão de que o Estado vai prover, o Estado vai resolver. O Estado não resolve nada. O Estado, quanto mais enxuto, eficiente ele for, melhor. O setor privado faz tudo muito melhor. Claro que precisa fiscalizar. Também não tem essa história de que o setor privado é super bonzinho. Não é isso. É que você tem regras, você tem fiscalização, tem parâmetros regulatórios, tem uma série de coisas que permitem que no setor privado faça-se melhor, desde que com boas regras e com boa fiscalização. Mas eu acho que o Milei vai ter muita dificuldade na Argentina, mas é um grande passo. É um grande passo você ter uma pessoa que se dispõe a combater um sistema podre, carcomido, como é o sistema sindical pelego lá na Argentina. Depois da eleição do Milei, a próxima prova que certamente a direita internacional vai ter é o que nós vamos ver nos Estados Unidos. O Donald Trump, em que pese toda a construção que, semelhante aqui do Brasil, né? A construção que alguns setores da imprensa, alguns setores da sociedade, a turma, o fazoele americano, vou chamar assim, em que pese tudo isso, ele está sendo aclamado para voltar a ser presidente dos Estados Unidos e tirar fora esse Joe Biden, que não tem a menor noção
né? O sujeito é uma bobagem atrás da outra. O Donald Trump está sendo aclamado para voltar ao poder. Se o Donald Trump voltar ao poder nos Estados Unidos, com Milei aqui na Argentina, vários movimentos internacionais mostrando que a direita e os conservadores têm força, o próximo passo é o Brasil. Pode escrever. Mas para isso, meus amigos, é importante que a gente reagrupe, que as coisas voltem a se alinhar, que as pessoas voltem a se sentir à vontade para ir às ruas como sempre foram, de verde e amarelo, de maneira ordeira, com sentimento de amor ao país, de família, de tudo isso, tudo que nós assistimos ao longo dos anos, desde 2015, 16, 17, 18, 19, todos os 4 anos do presidente Bolsonaro, com milhões de brasileiros e brasileiras de verde e amarelo nas ruas, mostrando para essa turma dos vermelhinhos que o pessoal ordeiro é o nosso, que o pessoal que quer o bem do país e que defende de maneira correta, firme, porém muito respeitosa as suas posições, é o nosso. E é o nosso grupo. Esse grupo que está aqui, das pessoas corretas, das pessoas de bem, que vai dar esse recado. Não vai cair do céu. Se nós não nos mobilizarmos e fizermos isso, do céu não cai. Então nós temos que fazer esse trabalho. A convite de vir hoje aqui, o RC sabe que eu tenho, aliás, eu estou nesse esforço, né? Muitos dos deputados, tanto federais quanto estaduais, justiça seja feita, muita gente está fazendo esse esforço, evidentemente não sou só eu. Eu vou a Guarulhos, saindo daqui. Tem um outro encontro conservador hoje em Guarulhos, convocado por colegas nossos, amigos nossos, que contam lá com a minha participação, mas eu fiz questão de vir aqui para dar essa mensagem de, primeiro, agradecimento por tudo que vocês fizeram por mim na eleição do ano passado, pelo nosso querido presidente Bolsonaro, que eu tenho certeza é muito grato a todos vocês por tudo que vocês fizeram, e tenham confiança de que o presidente Bolsonaro, apesar de todas as dificuldades, todas as perseguições, segue firme na sua missão de defender o Brasil. E isso, tenho certeza, é que ele espera de cada um de nós, cada um de vocês. Muito obrigado. Pessoal, para dar continuidade, nós selecionamos algumas perguntas aqui para estar fazendo para o deputado, aquelas que não forem respondidas agora, posteriormente, né, no momento oportuno. Com São Paulo, né? O que fez o então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani? Falou: chega, tolerância zero, nós vamos para cima. Chega, acabou. Só que o primeiro passo para você implementar o tolerância zero é você fazer a faxina dentro da máquina pública. Que moral tem órgãos públicos de impor medidas saneadoras em qualquer assunto, se o próprio órgão está tomado pela corrupção, está tomado por corruptos, está comandado pelas máfias? Não tem moral para impor nada. Portanto, meus amigos, quaisquer assuntos que nós formos tratar em relação a prefeituras, administração municipal, lembre-se disso. O primeiro passo para ter boas políticas, em qualquer assunto, pode sortear, qualquer um, educação, creche, transporte, saúde, alimentação, o que vocês quiserem. O primeiro passo é arrumar dentro de casa. Se você não arrumar dentro de casa, você não arruma nada na cidade. Nada. Esse é o primeiro passo. Para encerrar, uma última pergunta, que inclusive vai ser, e eu também tenho essa curiosidade, como você pensa a questão do Senado? Sabemos que o senhor está como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu, particularmente, achei que você seria o nosso senador candidato, porém, teve outros rumos. Eu gostaria de que você pudesse expor aí o que você acha da atuação do Senado nesse momento, que a gente sabe que é muito importante para o Brasil, né, essa questão do STF. É interessante também explanar aí para a gente. Veja só, a Constituição brasileira, eu acho a Constituição de 88 uma porcaria.
mas é a Constituição que nós temos, então tem que ser obedecida. A Constituição de 88 estabeleceu competências para todos os órgãos da administração, evidentemente, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo e tal, e dentro do Legislativo atribuiu aos senadores o papel mais relevante de fiscalização das agências regulatórias, dos órgãos do Judiciário, das diversas políticas públicas. O Senado é muito importante, muito. São 81 senadores, enquanto nós somos 513 deputados federais, são 81 senadores, então muito mais concentrado. São Paulo elegeu agora o Marcos Pontes, que foi meu colega de ministério, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de ótimo coração, mas nós temos mais 2 vagas na próxima eleição. E veja como essa discussão é importante. Em 2018, os bolsonaristas votaram em peso no Major Olímpio. Mas a segunda vaga, a turma tampou o nariz e votou na Mara Gabrilli. Por quê? Porque não tinha um segundo nome. A pessoa votava firme no Major Olímpio e no segundo nome dizia assim, vou votar na Mara. Porque obviamente o outro nome era do PT, né? Então veja só como é importante que haja uma chapa para a renovação das 2 cadeiras que virão, 2026, 2 nomes importantes para que a gente ocupe as 2 cadeiras. Eu não estou trabalhando para isso, não tenho visão de futuro. O meu trabalho agora é para ser pré-candidato a prefeito de São Paulo, justamente porque eu entendo que a direita, apesar de nós termos tido essa tristeza de não ver o presidente Bolsonaro reeleito, a direita saiu muito fortalecida nessa eleição de 2022. O PL, que acolheu o presidente Bolsonaro e a nós bolsonaristas, fez 19 deputados estaduais aqui em São Paulo e 17 federais. O primeiro mais votado do PL foi a Zambelli, o segundo foi Eduardo, o terceiro fui eu. E por que eu estou dizendo isso? Porque é inconcebível, é inaceitável, é completamente fora de lógica essa direita que emergiu das eleições de 2022 tão forte, resolver ser colocada de bandeja para apoiar um prefeito tão ruim como o atual prefeito de São Paulo. E portanto, meus amigos, para que a gente tenha a nossa autoestima, o nosso valor reconhecido, é preciso que candidatos de direita concorram, não só em São Paulo, mas em todas as cidades do nosso estado, defendendo aquilo que a gente acredita. A primeira coisa que difere os políticos sérios dos picaretas é que o político sério, ele diz, os meus princípios são esses, as minhas posições são essas, e se o custo de eu defender o que eu acredito for eventualmente não ganhar, é melhor do que você se vender para ganhar com qualquer porcaria. Muito obrigado a todos. Convido a todos a se colocar de pé. Agradecimento especial a todos vocês que fizeram parte desse evento. Agradecimento ao nosso deputado federal Ricardo Salles. Agradecimento também à comissão organizadora. Deixa eu ver aqui. Agradecimento também ao proprietário daqui da Casa Flora, né, que cedeu o espaço aqui. Muito obrigado. Aí a gente tem aqui também, muito importante, não poderia faltar, a gente tem representantes de diversos movimentos aqui presentes. Né, no próximo dia 10 nós estaremos ali na Avenida Paulista e nós convidamos a todos a estarem presentes com a gente, para que nós possamos realmente lutar por aquilo que a gente acredita. Embora nós sejamos anônimos, Deus nos escolheu para fazer a diferença, seja no seu círculo familiar, no seu bairro, na sua vizinhança, seja onde você estiver plantado, você foi escolhido para fazer a diferença. Então aproveite essas oportunidades que Deus tem colocado nas nossas vidas, para estar fazendo a diferença na nossa nação neste momento, porque a nossa nação precisa da gente, para a gente poder fazer as mudanças necessárias que necessita.
Aqui na região do ABC já foi dado esse start, através de eventos, através da vida do Dr. Jaime, do Tiago, que estão tendo essa atitude, né, de unir a direita na região. Então, sintam-se motivados também para estar fazendo isso, nas suas casas, nas suas regiões, nos seus bairros, e façam a diferença. E eu desejo a todos um Feliz Natal, um próspero ano. Esses eventos finalizam agora, mas retornaremos em janeiro novamente, fazendo diversos eventos. Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe o Brasil. Aqui, olha. 3, 2, 1. Beleza aí? Ok. Salve, salve, conservadores! E nós estamos aqui em São Caetano já com a presença do Ricardo Salles. Ele que deu a sua... separou um espacinho na agenda para estar aqui com a gente. E eu queria perguntar para você, Ricardo, muito prazer aí, contigo pessoalmente. E eu queria falar justamente disso. Qual é a importância que você considera desses eventos presenciais, se organizando para que a gente possa montar uma criação assim? Qual é a sua percepção Reunião dos conservadores, onde quer que seja, sempre importante. Aqui em São Caetano ainda mais, porque aqui ao lado, São Bernardo, berço do Lula, berço da malandragem, a gente precisa mostrar, inclusive aqui no ABC, nós temos muita força. O presidente Bolsonaro fez um grande trabalho, nós tivemos na eleição de 2022 uma votação muito especial, o presidente também, uma votação expressiva na região. Portanto, nós não podemos deixar de reunir o nosso grupo novamente. A iniciativa de hoje, em São Caetano, demonstra isso. Uma grande força, um grande trabalho, e a partir do ano que vem retomamos justamente essa força política eleitoral que o Brasil tanto precisa. Muito obrigado em nome de toda a organização aqui de São Caetano. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Prazer estar com vocês aqui. Só mais uma visita aqui pra gente. Continuamos aqui com vocês.